Uma boa noite a todos e a quem nos acompanha também pelas redes sociais. Volta da 12ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, de 26 de julho de 2023. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária do ano de 2023. Ausências justificadas dos vereadores Luiz Henrique de Castro, Paulo Ângelo Lopes da Silva e Cristiane Pinheiro Luna. Convoco o vereador Cícero Reis para compor a mesa como secretário. Ordem do dia, primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber, leitura da ata da 11ª reunião ordinária. Reunião extraordinária. Boa noite a todos os vereadores, vereadora presente, todos os funcionários da casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Ata da 11ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2023. Aos 4 dias do mês de julho do ano de 2023, realizou-se a 11ª reunião extraordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da municipalidade em Desterro do Melo. Considerando a ausência justificada do presidente, o vereador Jerônimo Francisco de Melo, o vice-presidente, vereador Aline Ferreira de Lima Filho, assumiu os trabalhos, registrando as presenças dos vereadores Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Véspoli, Cristiane Pinheiro Luna, Luiz Henrique de Castro, Luiz Júnior Antunes Coelho e ausência justificada dos vereadores Fábio Júnior dos Santos, Jerônimo Francisco de Melo e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, convidando para secretariar a reunião o vereador Luiz Júnior Antunes Coelho, determinando a leitura da ata da última reunião, que após lida foi analisada, discutida, votada e aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, antes de terminar a leitura das matérias constantes na ordem do dia, o presidente consultou aos vereadores se poderiam dispensar a leitura do projeto de lei 17 de 2023, tendo em vista que todos já haviam recebido uma cópia no dia da distribuição. Havendo consenso entre todos, deu continuidade, determinando a leitura do parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 17 de 2023, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Desterro do Melo. Encerrada a parte das leituras, passaram-se a análise e votação, conforme segue. Primeira discussão do projeto de lei 17 de 2023, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Desterro do Melo, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, não havendo mais nada a tratar, estando esgotadas as matérias da pauta e em atendimento à resolução número 2 de 2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária, realizada no dia 11 de julho de 2023, às 19 horas. E para constar, foi elaborada a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por todos os vereadores. Desterro do Melo, sala de reuniões, 4 de julho de 2023. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Requerimento número 3 de 2023, de autoria dos vereadores Cícero Sebastião dos Reis, Fábio Júnior dos Santos,
Requerimento número 3 de 2023, de autoria dos vereadores Cícero Sebastião dos Reis Silva, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Júnior Antunes Coelho, Alípio Ferreira de Lima Filho. Requerimento número 3 de 2023, assunto: convocação de reunião extraordinária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo, vereador Jerônimo Francisco de Melo. Os vereadores que esta subscrevem, no gozo das atribuições que lhe conferem o artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 167, inciso 21 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Desterro do Melo, vem requerer a convocação em caráter extraordinário do Pleno desta Casa. Funda-se a convocação quando dá necessidade de apuração e deliberação de pedidos de informação referentes à íntegra e aos objetos constantes da relação de bens colocados em asta pública pela administração municipal através do procedimento licitatório número 50 de 2023, leilão 1 de 2023, considerando ainda as atribuições de poder fiscalizador e do exíguo período entre o retorno do recesso parlamentar e a data designada para ocorrer o referido certame, tem por certo a necessidade extraordinária, face ao potencial lesivo em que está exposto os bens municipais. Certos da compreensão, solicitamos providência: Cícero Sebastião dos Reis Silva, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Júnior Antunes Coelho, Alípio Ferreira de Lima Filho. Iniciamos a segunda parte da reunião, retomando a análise do projeto de lei número 10 de 2023, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional, tipo especial, no orçamento do município de Desterro do Melo e da outras providências. Então está em segunda discussão o projeto. Não lembro ainda, que o projeto possui a emenda a ser analisada na segunda discussão da matéria. Em ato contínuo, solicito posicionamento do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, referente ao pedido de vistas ao BR número 10 de 2023. Senhor presidente, pela ordem. Eu faço parte da comissão de orçamento, junto com o vereador Quito e a vereadora Cristiane, e esse projeto passou na nossa comissão já há algum período, pedindo um crédito especial aí de torno de quase R$90 mil, para pagamento da premiação da exposição. Porém, a partir desse momento, nós aprovamos na comissão e veio aqui para o plenário para todos votarem. E logo com alguns dias chegou um projeto de lei número 16 para a nossa própria comissão. E esse projeto, ele pega base do projeto de lei 10. O projeto de lei 10 está liberando lá os R$90 mil praticamente, e o projeto de lei 16 altera os valores a ser pago nas premiações aí do gado leiteiro, gado solteiro, equino e todos os outros que serão premiados na exposição, inclusive carros de boi. E o que acontece? Para a gente liberar os R$90 mil, a gente deveria saber como que vai ser votado, como que vai ser empregado esse dinheiro. E esse projeto de 16, o presidente da casa da comissão está aqui, fez, se eu não me engano, 3 ofícios pedindo correção à prefeitura, porque a própria prefeitura mandou informações erradas. Inclusive, a prefeita assinou um documento, que é até muito estranho, autorizando ali e falando que tem possibilidade de abertura de uma suplementação, sendo que o projeto de lei não fala nada de suplementação, estamos falando de outra possibilidade, que é o crédito especial. E o presidente, o senhor Quito, reiterou esse pedido aí, esse ofício. Nós analisamos aqui, e estamos aqui no período de recesso para isso, então vem sempre que a Câmara possa estar contra a população, nós estamos aqui no período de recesso para votar até a favor, para liberar esse crédito, mas que isso possa ser empregado de forma coerente, que nós vereadores possamos saber quanto vai ser pago aí para o gado leiteiro, quanto vai ser pago para cada equino, e esse outro projeto ele não está claro. O que acontece para a população entender? A prefeita não nos respondeu ainda sobre quanto vai ser pago para cada categoria. Mas nós, com compromisso ao nosso município, com compromisso ao produtor rural e com compromisso a beneficiar quem vai estar expondo os seus animais, nós vamos dar essa carta branca, no meu entendimento, pelo menos eu, vereador Cícero, essa carta branca para que esse R$90 mil que eu irei votar a favor aqui, possa ser impregnado
empregado lá na frente para esses produtores. Se caso lá na frente os produtores virem, o valor foi baixo, a culpa não é do vereador Cícero. Nós estamos aqui e vou votar a favor desse projeto para entregar esse dinheiro para ela poder pagar o produtor. Como que ela vai gastar, a gente espera a resposta a esse outro projeto aí, que a gente possa analisar o mais rápido. E saliento, só não foi aprovado porque a prefeitura vive mandando respostas de ofício errado para nós. Parece que até tem uma intenção de atrasar, porque já que está sem dinheiro, é muito mais fácil jogar a culpa no vereador não aprovou o projeto. Mas eu não vou aprovar um projeto ilegal. Estamos aqui para defender a população. Eu vou votar a favor aí, devolver uma vista aí do senhor presidente ao projeto de lei 10, que é o que está sendo votado agora, para a liberação desse crédito aí de quase R$90 mil, para que esse dinheiro seja impregnado na premiação aí da exposição. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 10 de 2023, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional, tipo especial no orçamento do município de Desterro do Melo e da outras providências. Está, então, em discussão. Senhor presidente, só pela ordem, só falou que havia uma emenda nesse projeto? Ou emenda do outro? Mas a leitura tem que ser feita na primeira. Ah, sim. É isso que eu estava... Não, já foi feita a leitura. Então, continue a discussão do projeto número 10. Então, não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 10 de 2023. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O projeto aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 17, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Desterro do Melo, de autoria do Executivo Municipal. Então, está em segunda discussão, PL número 17. Senhor presidente, pela ordem, brevemente comentar sobre esse projeto. Ele já passou pela primeira votação aqui e, na verdade, são duas questões distintas, né? Esse projeto está regulamentando a criação do Fundo de Cultura e, digamos, do próprio setor de cultura do município, né? A gente tem hoje lá um setor, mas que não era, digamos que, organizado nos termos como está sendo proposto essa questão da lei. Outra questão é a situação da lei Paulo Gustavo. Houve até discussão, né, sobre a questão de ter que se aprovar esse projeto de forma atropelada e muito rápida, porque sem esse projeto o município não teria recurso da lei Paulo Gustavo. Então, o primeiro ponto de esclarecimento, eu não tive a oportunidade de discutir na primeira votação, que eu queria esclarecer é que o dinheiro da lei Paulo Gustavo I, ele não vem para a prefeitura. Hoje a prefeitura, né, fez um pré-projeto e aí existe um valor lá de aproximadamente R$51 mil, e esse valor ele não pode ser utilizado, por exemplo, para promover festa, locações. Vou gastar esse dinheiro na exposição, por exemplo. Não é assim. Esse valor é um valor de incentivo à cultura local. Eu queria destacar aqui, por exemplo, o trabalho do Hugo Michel, quando o Sr. João Paulino ainda estava vivo, e ele fez ali a primeira live cultural, com a Lira tocando, com o Sr. João Paulino. Então, ou seja, aquilo ali era uma promoção artística local. E é isso a função da lei Paulo Gustavo. Inclusive, grande parte do valor os municípios pequenos não vão conseguir, porque é para questão de videoprodução, de filmes, né, parte de cinema, né, uma parte que a gente não tem aqui no município, infelizmente. Não tem um grupo de teatro, né, não tem uma questão forte em relação a isso. Então, hoje, principalmente, os artistas que nós temos aí no município é da parte musical.
Então, quando da liberação desses recursos para o município vai ter que abrir um credenciamento e aí promover o credenciamento desses músicos ou os artistas, se houverem, né, conforme o caso, e aí realizar essa distribuição dos valores da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, né? Então, ou seja, isso não tem a ver com o caixa da prefeitura, com a questão de uma promoção de festa da prefeitura, e sim uma promoção dos artistas locais. Por isso que essa situação toda não dependia só dessa situação da aprovação daqui, né? Outra coisa que eu queria, né, vocês podem perceber, prefeitura de Ressaquinha, Carandaí, Brás Pires, Senador Firmino, todas as prefeituras que vocês podem perceber nas redes sociais da região, realizaram audiências públicas antes de enviar os projetos, consultaram os artistas, a população local. Aqui foi tudo feito a toque de caixa, tudo feito na última semana, porque o prazo vencia, salvo me engano, dia 13 de junho, para o projeto, ou 13 de julho, depois que tinha um mês lá. E aí fizeram tudo na última semana, sem ter a principal atenção, que é justamente a política da Lei Paulo Gustavo, que é voltada para o artista local. Então, nenhum artista foi consultado, né, não foi feito nada. Fizeram lá, na emboleira, né, na intenção justamente de lá na frente pegar esse recurso e tentar encaminhar ele de qualquer forma. Não vão, porque é o que eu estou dizendo. É muito específico a forma como vai se poder gastar esses valores. Então, esse projeto de lei, ele diretamente, vocês podem ver que ele não fala da Lei Paulo Gustavo hora nenhuma, né? Ele vem regularizando a circulação do sistema municipal de cultura. Então, vai servir até para outras questões, criação de fundo de cultura municipal, né? Muito mais amplo até do que específico dessa lei Paulo Gustavo aí do governo federal. Então, é o que eu tinha a esclarecer aí. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, rapidamente também quero colocar minhas considerações sobre esse projeto. Mais uma vez, a nossa cidade está atrás das outras cidades, como o vereador Fábio mesmo disse aí. Várias outras cidades já regulamentaram isso muito antes. E não é culpa de nós vereadores. Esse projeto e toda a parceria aí entre o governo municipal com as demais esferas da União para receber esses recursos, eles têm que ser feitos dentro do prazo. Como o vereador Fábio disse, tem todo o chamamento público aí para consultar o cadastramento de artistas. E, claro, nós vamos votar a favor desse projeto, ele está regulamentando aí esse setor de cultura ainda melhor aqui no município. Porém, de forma muito tardia. Enquanto outras cidades já regularizaram, publicaram todo o processo da Lei Paulo Gustavo, inclusive eles estão processos para receber o dinheiro aí para ser destinado aos artistas, nossa cidade sequer tinha regularizado ainda esse conselho. Então, assim, muito atrasado, isso é muito estranho, porque há um chefe de governo que só em junho recebeu quase 15 mil reais aí. Há um setor jurídico da prefeitura, há uma empresa de fora contratada no setor jurídico da prefeitura, há tantas pessoas lá estagiárias no setor jurídico, são quase 10, nós aqui na Câmara somos um advogado, e lá são quase 10 pessoas para fazer isso, e não dão conta de fazer isso no prazo. E quem perde é o nosso município, principalmente os artistas que poderiam ser beneficiados aqui no município. Desde deixar claro, se já tivesse chegado muito antes, já estaria votado, a Câmara nunca ia votar contra isso. Está sendo votado agora, até antes do prazo, com 30 dias que o projeto chegou a casa, está sendo votado até no recesso. Infelizmente, a incompetência da prefeitura, a população vai pagar por isso. Gostaria também de prestar alguns esclarecimentos. Esse projeto ele foi protocolado aqui na Casa no dia 27 de junho de 2023, 16 horas e 23 minutos. Então, praticamente assim, muito em cima da hora. Na verdade, o município está apenas regularizando o setor de cultura, que não existia na cidade. O que a gente percebe é o seguinte: a gente vê uma valorização muito grande dos artistas de renome da exposição. Você vê que a gente está sabendo quem vai vir cantar no meio aqui já deve ter uns 4 meses. E os artistas locais foram deixados para escanteio. Então, assim, parece que é um desinteresse, porque essa lei Paulo Gustavo aí, na verdade, o projeto que a gente está votando, como diz o vereador Fábio, não tem nada a ver
com a Lei Paulo Gustavo, porque o município não tem regulamentação da cultura na cidade. Nós estamos tentando regulamentar. Mas, para vocês terem ideia, essa Lei Paulo Gustavo foi votada ainda, né, antes, no governo Bolsonaro. Então, tem muito tempo aí, né, que o município teve para poder se adequar, né, e ter hoje, né, feito essa consulta aos artistas locais e tal, e poder talvez distribuir esses valores aí, né, de uma forma justa, né, e para quem realmente merece. Mas, ao contrário, a gente vê o seguinte, a gente vê que o artista de fora, de renome, os cantores de exposição, esses aí, né, tiveram uma pressa imensa para anunciá-los. A gente está sabendo aí, né, desde talvez fevereiro ou março, o pessoal já sabia quem queria cantar na exposição em agosto. E os artistas nossos aí, né, que não tem não são tanto destaque, né, foram deixados aí para escanteio e na última hora, a toque de caixas, mandaram para nós esse projeto, né. Então, na verdade, ele está aí, né, a gente sabe que o projeto em caráter de urgência, a gente tem 45 dias para votar, ele chegou no dia 27, praticamente quase no recesso, né, a comissão teve que analisar, teve a primeira votação, entramos em recesso, né, e hoje, né, aproveitei que tinha uma reunião extraordinária, estou colocando em segunda votação. Eu estava dando uma olhada nessa questão dos projetos, foi adiado o prazo, entendeu? Então, assim, não sei ainda para quando, mas o prazo teria sido adiado. Então, talvez ainda o município possa se adequar, mas não é só isso. Tem que ser criado o CNPJ, são vários outros passos para poder, primeiro, legalizar a cultura, o setor de cultura aqui para poder receber o recurso. Então, mas a gente está votando, né? Acredito que todos devem votar a favor, mas ainda tem outros passos além da votação do projeto para que a gente possa receber, né, os recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, não havendo quem queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 17 de 2023. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, projeto aprovado por unanimidade. Deste modo, encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Prosseguindo, determina a leitura do pedido de informação conjunto número 5 de 2023, de autoria dos vereadores. Desterro do Melo, 25 de julho de 2023. Pedido de informação número 5 de 2023. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Desterro do Melo, Maiara Garcia Lopes da Silva da Folha. Assunto: Portaria 5143 de 2023, Decretos 49 de 2023 e 53 de 2023. Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, os vereadores que a esta subscrevem, com fundamentos no artigo 126, parágrafo 4º, 161, 168, inciso 15, todos do regimento interno da Câmara Municipal e artigo 31 da Lei Orgânica do Município, após apreciação do plenário desta Casa, requerem essas prestações e informações pertinentes ao que segue, de modo a permitir o acompanhamento patrimonial dos bens da administração municipal. Em atenção aos decretos de número 49 de 2023 e 53 de 2023, o disposto dos considerados, requer-se que seja encaminhada ao conhecimento desta Casa a íntegra dos laudos de avaliação dos itens mencionados no descritivo dos respectivos decretos. Considerando que mencionada comissão especial elaborou o laudo de avaliação a respeito de determinados bens móveis da administração municipal, atestando essa avaliação pela condição de bens móveis inservíveis da administração municipal. Em conjunto com o fornecimento dos laudos mencionados, requer-se o esclarecimento quanto aos pontos abaixo elencados na forma regimental do artigo 10, inciso 15 e inciso 16. Letra A. Cópia dos laudos de avaliação, bem como cópia integral do processo licitatório número 50 de 2023. Letra B. Quais são os responsáveis pela avaliação dos bens e se foram contratados profissionais técnicos para subsidiar as avaliações. Letra C. Qual a condição atual do item? Caminhão Mercedes-Benz Atron 272964 2014, diesel branco, placa PUB 5193, Renavan 0100 99 51 170, chassi número
9BN 693388 EB 95773, retirado da lista de bens inservíveis, de acordo com a retificação do Decreto 53 de 2023. Certos da melhor acolhida, subscrevemos atenciosamente Fábio Júnior dos Santos, Luiz Júnior Antunes Coelho, Cícero Sebastião dos Reis, Silva Jerônimo Francisco de Melo. Eu também assino o requerimento, vereador Alípio Ferreira de Lima Filho. Então, coloco em discussão única o pedido de informação conjunto número 5 de 2023. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem, creio que a questão de se convocar essa reunião extraordinária, inclusive no recesso parlamentar, até porque há de se ter motivações, é simplesmente o debate sobre essa situação do leilão que foi publicado, poucos dias atrás, e que vai ser realizado pela Prefeitura na data do dia 3 de agosto. E isso, logicamente, causou um burburinho, um comentário de vários leitores, pessoas, alguns contra, alguns a favor, discussão política grande em cima disso. Como o prazo está muito curto, logicamente a Câmara tem que atuar no seu papel de fiscalização. Eu acho que a principal função é nós respondermos para os eleitores que nos perguntam de forma legal e não só justamente de forma política, de conversa, ou acho que é isso, ou acho que é aquilo. Então, aqui nós estamos de forma legal, questionando simplesmente a questão da avaliação dos bens. Por quê? Primeira situação, eu avaliei o edital do processo, o edital do leilão. O edital está corretíssimo. E não vou puxar sardinha do meu lado, não, que quem criou esse modelo de edital fui eu, lá no governo da Márcia. Quem fez a licitação na época do leilão de bens, fomos nós. Eu trabalhava com a administração na época lá. E o leilão ele é uma coisa natural da administração. A Câmara não vai intervir no leilão. Eu queria deixar isso, em minha opinião, de forma muito clara. Por quê? Quem determina se um bem é inservível ou não, a responsabilidade é da prefeita. Por quê? Ela que assinou o decreto que justamente inutiliza esses bens. Vou dar um exemplo. Nós tivemos aqui fez a reforma, e aí tinha algumas cadeiras estragadas, algumas coisas aqui e tal. A Câmara então vai leiloar isso. Não pode. Por que não pode? Porque é bem da administração. E a Câmara, nesse sentido, devolve os bens lá para a Prefeitura, e deve ter lá a cadeira mesmo da Câmara que foi na época aí e tal, deve estar no meio daquela confusão lá, para ser leiloado. Então a competência por gerir os bens municipais é exclusiva da prefeita, no caso aqui. Então não é a Câmara que vai chegar, muita gente da população, vocês não podem deixar leiloar o carro e tal, não. Não vamos ser nós que vamos falar que é para leiloar ou não. Não adianta. A prefeita está lá e foi eleita para isso, para dizer se esse bem é servível ou não. Agora, outra situação, e aí é o que a gente vem discutindo nesse requerimento, é quando eu falo, esse bem é inservível. Esse carro, esse caminhão, o que é inservível? Ele não presta mais administração. Às vezes porque bateu, às vezes porque fundiu o motor, às vezes porque a manutenção fica mais cara do que a utilidade do bem. Nós tivemos na época o leilão de um veículo Up que tinha rodado aí 2, 3 meses. E o veículo não adianta, ele tinha batido de frente, foi um acidente aqui em São João del Rei, não foi culpa do motorista do Nelo, tanto é que eu acho que tem processo judicial disso até hoje e tal. Ou seja, o veículo com 3 meses se tornou totalmente imprestável e foi para o leilão.
Existem veículos, você pega uma máquina, uma coisa assim e tal, às vezes aquele veículo está dando uma manutenção que está ficando muito cara, aí o veículo fica parado um mês, 2, arruma, trabalha uma semana, quebra de novo e tal. Então, essa situação não adianta, vai ser a prefeita que vai falar assim. Agora, não, o veículo tem um preço, então, de avaliação para ser leiloado X. Vou dar um exemplo claro, que é o que está gerando mais comentário, é o que está perguntando, porque são muitos itens, mas eu vou falar de forma específica do Jetta. Vai se vender o Jetta, então, um veículo aí novo, né, com valor de avaliação de 40 mil. Bom, eu ainda não fui lá na prefeitura, mas vou lá, né, ver a situação do Jetta. Então, o Jetta foi avaliado pela comissão em 40 mil. Como que essa avaliação deve ser feita? Ou com um subsídio técnico, e aí foi contratado um leiloeiro oficial, né, com carteirinha, com reconhecimento, foi feito um processo próprio para isso e tal, e uma equipe de avaliação municipal. Então, o que eu pego de referência? O Jetta, 2000 não lembro o ano dele aqui, 16, 17? 2017. Eu tenho uma tabela FIPO que referencia o veículo a nível nacional. Então, vamos dizer aí que ele é em torno aí de 80 e poucos mil reais. Como que eu vou avaliar ele nesse leilão, então? Não, eu cheguei no preço de 40 mil. Ele pode estar com o motor estragado, ele pode ter rodado 500 mil quilômetros, ele pode estar arranhado, ele pode estar com o banco estragado, ele pode... Aí, aquele laudo de avaliação vai depreciando o bem. Então, eu vou colocando os defeitos desse veículo. Agora, ele é inservível? A prefeita está dizendo que é. É ela que está dizendo. Cabe aí simplesmente nós chegarmos e falar assim, não, de repente o valor da avaliação não está correto com a condição do bem. Mas nós dizemos para a população, não, está errado, né, não pode leiloar. Pode, gente. O leilão é uma coisa natural, acontece em todas as administrações. Né? O que nós temos que fazer, como eu disse no início aqui, manter a nossa questão de fiscalização, né? Manter ali a questão da legalidade, e aí a oportunidade, a conveniência realmente fica com a prefeitura. Na oportunidade, na conveniência, isso a Câmara não entra. Então, o que eu assinei aqui hoje, inclusive, para convocar essa reunião, e por conta do prazo, é simplesmente isso. Eu e os demais vereadores que assinaram aqui, a gente está pedindo cópia dos laudos de avaliação, bem como se teve um subsídio técnico, alguma discussão em torno daquilo ali. A questão do PAC 2, que foi colocado inicialmente no leilão, depois foi retirado, ou seja, quem sabe, não é, ou seja, vamos ver então qual que é a condição realmente, esse veículo vai gerar prejuízo para o município, vai ter condição de rodar. Então, simplesmente nós estamos resumindo a isso aqui os nossos pedidos, né? Ou seja, nós estamos mantendo os olhos vigilantes dentro dos prazos legais, por isso que a gente fez a reunião aqui antes do leilão, e é uma sequência natural. E eu acho interessante a reunião, está aí gravada para quem queira assistir, quem queira ver, né, depois, para não gerar essa conversa de política, às vezes, aí, e que foge, às vezes, do que é realmente para ser feito e executado enquanto a competência da Câmara, e eu, dentro da minha esfera aqui como vereador, o respaldo que eu tenho que dar para os meus eleitores e para a população, de forma geral, em torno disso. Então, é o que eu tinha a colocar, né, e ressaltar. O que nós estamos pedindo aqui é simplesmente, né, a conformidade de avaliação desses bens, e não suspensão de leilão ou, né, atrasar e tal. Outra coisa que eu queria destacar por fim aqui. Hoje houve uma publicação da Prefeitura sobre a realização do leilão. Todo mundo deve ter acompanhado nas redes sociais aí, né? O leilão já foi publicado há praticamente 2 semanas atrás. Agora, eu acho que apertou um pouquinho aí, o burburinho foi muito grande, e aí eles estão tornando a coisa mais pública, né? Seguiu o rito, fez certinho, colocou no site, né? Publicou no Diário Oficial do município, né? Ou seja, estão seguindo ali o básico, né? Mas a transparência mesmo vem disso aí, vem das redes sociais, de se divulgar o máximo possível. Para quem não sabe ainda, esses veículos, esses bens, já estão recebendo lances pela internet, né? Então quem tiver interesse, tem o site lá, o oficial da leiloeira contratada, está lá no site do município, entra lá, pode entrar, pode dar lance.
Mas uma observação final que eu queria fazer. Porque o boato político, e aí vamos separar o boato político da parte técnica, que eu acho que é o que me cabe observar, está fazendo leilão na correria para pagar a exposição. Inclusive, várias pessoas me ligaram, né, se esse dinheiro é para pagar a exposição, ou se esse dinheiro, por exemplo, está leiloando um carro da saúde, esse dinheiro tem que ir para a saúde, está leiloando um carro da educação, tem que ir para a educação. Não é assim. Na publicação da Prefeitura hoje, falou que os recursos vão ser revertidos em obras, e tal. Ou seja, resumiu essa situação de obras, ou seja, desvinculou do pagamento da exposição. Ou seja, a Prefeitura está dizendo na publicação de hoje que esse dinheiro não vai pagar a exposição. Mentira! Porque esse dinheiro pode pagar a exposição, esse dinheiro pode pagar carro da saúde, esse dinheiro pode pagar funcionário, esse dinheiro pode pagar o que ela quiser. Esse valor é um valor que a gente chama de recurso livre. Ele não tem vinculação à saúde, à educação ou à questão de obra, como foi colocado hoje. Então, o que está no site da Prefeitura, na rede social da Prefeitura, falando que esse dinheiro vai ser investido para pagar obra e tal, eu acho que a Prefeitura devia observar, tem fornecedor sem receber esse ano desde janeiro. Desde janeiro. Funcionário, por enquanto, não atrasou o salário ainda não, por enquanto. Mas a lista de débito da Prefeitura está muito alta. Ela pode usar esse dinheiro para pagar os fornecedores lá, que está em débito? Pode, não tem problema não. Pode pagar os shows também? Pode, também não tem problema não. Se ela arrecadar lá, né, a base é 350 mil, vai arrecadar 400, 500, 600, 1 milhão, vai depender dos lances lá no leilão. O valor que está lá é o valor mínimo de avaliação, né? E não o máximo. Então eu queria deixar essa observação hoje, que eu vi essa publicação, ou seja, tentando meio que destoar o assunto ali de exposição, de tal, mas não tem nada a ver com isso. O recurso do leilão, ele é livre. A prefeita, arrecadando, ela vai gastar de acordo com o que ela realmente tiver a conveniência e a oportunidade. A Câmara cabe. Vamos fiscalizar. O dinheiro entrou no caixa. O dinheiro foi então para quê? O dinheiro foi para a fonte tal, o dinheiro comprou um carro para o gabinete, o dinheiro foi para pagar a arte de exposição. Isso aí dá para a gente saber e depois mostrar para a população. A população aqui, teve arrecadação, teve o leilão, teve o dinheiro e as melhorias, obra pública, né, o que foi feito aí com o dinheiro foi isso aqui. Se foi feito errado, aí o nosso poder de fiscalização é esse sim. Vai entrar no erro, né, e não nessa situação política justamente que está se criando em torno aí do leilão. Tá? Muito obrigado aí, boa noite. Senhor presidente, boa noite aos colegas, boa noite à população que assiste a gente pelas redes sociais, os funcionários desta casa. Queria fazer um breve comentário aqui sobre o leilão, já que isso é uma briga que eu comprei há alguns dias já, principalmente junto com o vereador Cícero. Vendo a classificação dos itens que estão no leilão, todos estão lá como inservível. Até eu tomei o cuidado agora de pesquisar o significado da palavra inservível. E eu achei aqui, inservível, tem várias explicações aqui, que não serve, sem utilidade, imprestável. Aí agora eu faço a pergunta e deixo a reflexão. O Jetta é inservível? Foi para o Belo Horizonte hoje. O Jetta é inservível? Encontrei com o Thales em Barbacena ontem, no Jetta. Ele está inservível? Um carro de 140 mil quilômetros rodados. Eu tenho um carro de 150 mil quilômetros rodados e está em ótimo estado. E ele está pela metade do preço. Então, a classificação, a forma mais de desvalorizar os veículos é que me assusta bastante. Tem carro ali, principalmente carro pequeno, Gol, Saúde, aqueles carros ali, é carro que de vez em quando é preciso sim fazer um leilão, porque o Estado dá esse tipo de carro direto. Todo ano aí o Estado dá 2, 3 carros aí. Isso aí é toda a administração. E é preciso de vez em quando fazer uma limpeza. Agora, leiloar o Barreto Caterpillar, que está com problema de motor,
que o rei fundiu o motor dela fazendo loteamento particular. Ela vale 220 mil. Aí só porque estragou o motor, ela vale 40 só. Isso tem trambique. Por isso que não é inservível. Pesquisa aí, pergunta quem é o operador. Eu tomei cuidado, eu não estou aqui falando a cobrinha, não. Eu procurei quem é mecânico da área, quem é o operador, já trabalhou com vários tipos de máquina. Eu tenho amigo da Cadar, por exemplo, a Cadar fez o asfalto dela, pessoas que trabalham 45 anos em cima de uma máquina. E eles me disseram que das máquinas disponíveis no Brasil aqui, não tem melhor do que a Caterpillar. E vai vender a máquina a preço de banana? Inservível, tá como inservível. O melhor trator, inservível, trator serve para fazer várias coisas boas para as pessoas. Inclusive ele foi adquirido para a terra e não há 1 metro de terra para ninguém. Porque tem que terceirizar trator dos amigos. E aí? Então, hoje a reflexão é sobre a questão do inservível. Ali tem coisa que tem uns 3 ou 4 carros ali mesmo, já está na hora mesmo. Agora, maquinário pesado, mais um polo e alugado, não é inservível. Não é inservível. O micro-ônibus volar muito bom, não é inservível. Aí eu vejo ali uma questão de querer pôr como inservível para as pessoas acharem que está muito ruim e alguém interessado pronto a remarcar, porque não concorda de ser inservível. Hoje um carro que vai para Belo Horizonte direto, inclusive para eles se encherem de diárias, né? Leva o secretário de governo e a prefeita para Barbacena todo dia, o táxi deles, é inservível. Isso aí é para pagar buraco na má administração. Eles querem fazer dinheiro, porque esse dinheiro entra livre. Pessoas lá da prefeitura vieram me questionar, falando que vai se criar um fundo lá e vai comprar imobiliário, ou se for fazer obras, não tem nenhum consenso de como vão gastar o dinheiro. Mas a verdade é que esse dinheiro, ele entra livre e pode gastar como quiser. É igual IPTU. A população soa, paga, e a gente nem sabe como é que gasta muitas das vezes. Então, o que fica a reflexão? Tem coisas ali que não são inservíveis, não. Senhor presidente da ordem, a princípio eu também assinei o requerimento pedindo para ter esta reunião nesse período de recesso. Para quem está em casa, talvez não entenda, né, durante os 15 dias aí de julho até o mês de agosto, a Câmara não teria reunião. Isso não acontece só nesse período, em todos os outros níveis da federação. Mas em casos como o nosso regimento e a lei orgânica permite, há a possibilidade sim de ter reuniões extraordinárias nesse período para se tratar de assuntos específicos e assuntos principalmente de interesse relevante do público. Então hoje nós não tratamos somente esse pedido aqui de informação, né? Como já foi votado 2 projetos aí, um da Lei da Cultura e um de crédito especial aí, e também este. São todos 3 interessantes sim para a nossa população. Porém esse pedido de informação, ele considera-se muito importante, talvez um dos mais importantes aí desse ano, que foi assinado aí pela maioria aqui dos vereadores presentes. Faz-se lembrar que aqui está a maioria absoluta da Câmara, 5 vereadores e a vereadora Dona Cleusa. Os outros 3 vereadores não quiseram comparecer. Mas eu não escondo, nem aqui, nem na minha rede social, nem no público. Eu estou aqui para discutir esses temas, porque eu fui eleito para isso. Se não for para discutir os temas da população e para se esconder, é melhor então eu não ser vereador, eu ser funcionário público. Mas eu estou aqui como vereador.
representando talvez uma parcela pequena da população, ou não, porque cada um aqui recebe, como o vereador Fábio disse, indagações sobre esse leilão. E eu também fui indagado sobre esse leilão, venho acompanhando desde o princípio, e no meu entendimento, eu vou discordar do vereador Fábio, a Câmara, como instituição, né, não vai ter, né, mas eu, como vereador, então, com uma pequena parte da Câmara, não concordo, estou intervindo até esse pedido de informação, a maneira de intervir não é para bloquear, ou para atrasar, ou para prejudicar, mas é para cumprir meu papel de fiscalizador. Porque foi publicado nos diários do município os processos, a comissão que eles montaram para avaliar esses bens, para ver se esses bens eram inservíveis ou não, os editais, inclusive houve mudanças no edital, onde tiraram até esse caminhão do PAC 2, isso tudo no diário. O edital em si, ele foi publicado sim na área de licitações ali do município, porém, somente hoje, como o vereador Fábio trouxe muito bem, foi divulgado nas redes sociais do município. Porque a população ficou sabendo, através do trabalho da Câmara, através do meu trabalho também na minha rede social, e eu tenho autonomia para publicar lá, assim, os meus entendimentos sobre aquilo. Inclusive, fiz comparações sobre o primeiro lance, que seria o lance base com o valor total. E, de forma séria, a gente tem que trazer esse assunto, até agradeço a Júlia por fechar a janela, para que a população que esteja aqui acompanhe todos os falas dos vereadores e entender que é sério esse assunto. Se trata de dinheiro público, de dinheiro do cidadão, se trata de bens adquiridos em outras administrações, e é função do vereador fiscalizar. O leilão, sim, é de autoria e de total poder e domínio do Poder Executivo, mas fiscalizar é do Poder Legislativo. Somos nós. E eu não vou deixar de fazer isso, não, essa minha função. Podem me chamar de qualquer coisa, mas não irei me acovardar sobre isso, porque a população está tendo aluguel social cortado, leite cortado, remédio cortado, às vezes até transporte cortado. A população não recebeu 10% do plano de governo da atual prefeita, isso em 3 anos. Enquanto quem está lá está recebendo diárias altíssimas, estou falando não de motorista de funcionário, estou falando dos grandes lá. Prefeito, vice-prefeito, secretário de governo, secretário de obras. Onde já se viu ganhar diária para ir buscar peça, sendo que na licitação tem que entregar a peça aqui? Onde já se viu ganhar diárias aí para ir em eventos que nós estávamos lá e as pessoas que ganharam as diárias não estavam no evento, não vimos. Não foi publicado nem na rede social dessas pessoas que estavam no evento, que ganharam as diárias. A gente viu aí pessoas exercendo cargos de confiança, que estão lá por cargo político, recebendo R$ 1.264 de horas extras mensais. E esse valor é só para os escolhidos. Enquanto quem está trabalhando debaixo de sol e chuva está recebendo um salário mínimo com desconto. Então, quando se trata de dinheiro público, é minha obrigação falar sobre isso. Porque se Desterro do Melo estivesse entregando os uniformes igual o Carlos Duca está entregando, kit completo, eu calaria minha boca. Se quando fosse buscar um remédio lá na farmácia popular tivesse sido entregue, eu calaria minha boca. Se quando as pessoas que não têm condição de pagar um aluguel, principalmente mães solteiras, que me mandaram áudio chorando, estivessem recebendo o seu direito, eu calaria minha boca. Mas Desterro do Melo está fadado ao fracasso, às traças. Prova de projetos que estamos votando aí, se não é a gente para corrigir esses projetos, às vezes o mínimo que está sendo entregue nesse governo não seria entregue. Então a Câmara de Desterro do Melo hoje tem papel fundamental nisso. E nós temos esse poder fiscalizador e devemos sim, no mínimo, questionar. No mínimo. Se coloca um bem inservível, mas hoje o trator estava passando aqui. O trator que está com um bem inservível, estava trabalhando, passando aqui. O vereador Júnior disse sobre o Jetta, que estava para Belo Horizonte, mas é inservível, por que ele está andando? A caminhonete estava carregando um porco na serra, mas é bem inservível, por que está andando?
E nós temos principalmente essas duas máquinas pesadas, que é a pai carregadeira e a retroescavadeira. Eu recebi no meu WhatsApp pedidos para enviar o edital para prefeitos e vice-prefeitos da região, porque eles querem comprar, porque está barato e eles precisam dos municípios deles. E aqui no Melo não serve. A pá carregadeira serve sim para fazer o loteamento, né? Do rei e dos seus aliados. Mas, para às vezes, como o vereador que trouxe aqui numa outra reunião, para arrumar uma estrada de um cidadão, ele tem que pagar do bolso. Então, questiono sim, por que esses itens estão sendo colocados à venda, sendo que há necessidade desses veículos? E se vender o Jetta, vai comprar qual carro? A prefeita vai andar num carro mais barato e fraco aí? Duvido muito. Porque, como o vereador Júnior disse, eles têm que ir todo dia para Barbacena, eles moram lá. Se vender para a carregadeira aí, vai ficar usando essa que chegou, até com a emenda do Zema lá, daqueles 750 mil reais, que é uma máquina que é difícil achar peça, que é difícil de manutenção. Quanto que isso vai ficar caro para o município depois, uma peça chinesa? Sendo que nós temos um maquinário de primeira aqui, mas está para ser leilado. Uma retroescavadeira também teve problemas que vale a pena você arrumar, ela é 2014. Dá para você arrumar e ela prestar serviço ao município, ainda sendo que acha a peça para ela e um monte de gente está doido nela. Esse caminhão, esse ônibus também. Então, assim, a gente não está questionando aquela cacaiada de coisas, não, carro que não anda, lâmpada, cadeira, não, isso aí é para levar mesmo. Mas o valor montante de bens caros sendo avaliados por um valor insignificante, no mínimo, nós vereadores temos a obrigação de questionar. E esse pedido de informação é justamente isso, questionando por que o Jetta é 40 mil no valor base dele. Por que a carregadeira também é 40 mil? Por quê? É somente isso, nós estamos questionando. Por quê? As pessoas nos perguntaram. E se você entrar no site da prefeitura, você não vai achar esse laudo. Você só vai achar o edital, né, que foi feito nas gestões passadas, até pelo vereador Flávio aí, vai achar o edital bem explicadinho lá. Mas você não vai achar o porquê. Então, esse é o nosso pedido de informação. E eu gostaria muito que o valor apurado, se for 500 mil, 600 mil ou 1 milhão, fosse sim empregado em todos esses itens que eu falei para a população, em ajudar quem realmente precisa. Não ficar empregado em diárias para viajar para Belo Horizonte várias vezes e para outras cidades aí. Não empregado aí para fazer festas e festas. Inclusive estamos voltando à década de 90, porque a nossa cidade tem cartaz em papel da exposição. Isso não se usa há no mínimo 10 anos, mas a nossa cidade tem. É um dinheiro mal empregado. Que todo mundo hoje tem celular, todo mundo tem rede social e já sabe, como o vereador presidente Jerônimo disse, de todos os shows que vai acontecer, não é novidade nenhuma não. Mas para que então gastar com dinheiro com cartaz? Sendo que esse dinheiro poderia estar sendo então usado em outras coisas? A Câmara está sobrando dinheiro, e até publicamente ao presidente Jerônimo, eu peço, Jerônimo, se você puder ver que a contadora adiante o 13º salário dos servidores daqui da Câmara. Porque, exemplo do vereador Fábio, do vereador Quito, do vereador Jerônimo, a gestão desses 3 anos financeira e administrativa dessa Câmara é exemplo. Nós temos condições de devolver, de dar a eles o que é direito, que é o 13º salário. Eu faço isso abertamente para eles, porque eu sei que a Prefeitura não vai receber. O 13º salário deve sair no final do ano. E é direito básico, como o vereador Fábio disse, que pode estar sendo colocado em risco futuramente, pela má gestão nesses 3 anos do dinheiro público, onde se pegou 3 milhões e 200 de caixa da ex-chefe do governo, e agora não está tendo dinheiro para pagar aluguel social. E isso é o desterro do Melo que eu sou contra desde o dia 1º, e vou ser até o final. Meu lema na minha campanha permanece até hoje: coragem e atitude, e por isso que eu estou aqui. Senhor presidente, pela ordem, boa noite aos colegas vereadores, funcionários dessa casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu assinei esse requerimento para convocar esta reunião extraordinária de hoje, porque a gente tinha 2 projetos aí que precisavam ser votados, 2 projetos importantes e que passou na minha comissão. Então é responsabilidade, a gente está no recesso, mas é uma responsabilidade do vereador, né?
aqui nessa casa tem trabalho com responsabilidade, com dignidade, né? Então, nós não podemos deixar de fazer o nosso compromisso. E assinei esse pedido de informação sobre os leilões. Eu não assinei por maldade, por briga com ninguém, para caçar confusão com ninguém. Eu assinei em respeito à população, ao eleitor que vem cobrando a gente, pedindo informação sobre isso aí. Então, o papel do vereador fiscalizar. Então, estou aqui apenas fazendo o meu papel. Como foi dito aí, tem vários itens aí, vários objetos, vários carros aí que não são, ainda está em ótimas condições de trabalhar. Então, já foi citado aí pelo vereador Luiz Júnior, vereador Cícero, o Jetta trabalhando, a carregadeira trabalhando, o trator, vi ele hoje lá no pátio, lá no Parque de Exposição, também trabalhando, e vai para leilão. Então, são coisas que ainda tem muita serventia e dá muito trabalho para o povo aí, principalmente o produtor rural. O trator vale muito, ajudando o produtor rural aí. Então, eu não concordo muito que seja leiloado uma coisa que tem serventia. Foi citado aqui pelo vereador Fabinho, na reforma dessa casa aqui, a gente descartou vários objetos, sim, feito a devolução, mas não foi descartado objeto nenhum que tinha serventia ainda para essa casa. Até porque a gente não pode estar jogando um objeto fora que não é do bolso da gente, é coisa pública, e coisa pública é dinheiro do povo, né? Então a gente tem que ter respeito com o dinheiro do povo. Deve fazer esse tipo de coisa não, transparência. E as coisas estão ficando ruim. Eu, sábado, quero até falar aqui para os vereadores e pedir que parem com essas mentiradas aqui da Câmara. Sábado eu estava na fila da lotérica ali, e uma cidadã, junto com o marido dela, me procurou e falou que não foi entregue o remédio para ela, que a Câmara cortou a entrega de remédio. Isso é um absurdo. Eu acho que nós não podemos deixar isso acontecer mais não. Já foi chamado aqui, convocado o secretário de saúde. Essas coisas não podem estar acontecendo de jeito nenhum, porque aqui tem transparência. O único projeto que chegou para suplementação para compra de remédio aqui no valor de 230 mil, ele foi votado aqui dentro de 10 dias. Então isso é uma vergonha, baixismo, mentira com o povo, é desrespeito com a população. E o mais, muito obrigado. Tenha uma boa noite a todos. Senhor presidente, só para completar aqui, até essa questão aí dos remédios, vereador ali acabou de falar, eu achei que isso fosse coisa do passado. Infelizmente, então, continua acontecendo. Só para refrescar a memória aqui, a Câmara aprova o dinheiro e quem executa o orçamento é a Prefeitura. Então, quem compra, quem reparte é eles. Isso aí a gente não corta nada de ninguém. A gente, se somar o que votamos no orçamento mais a suplementação, dá mais de 700 mil reais para comprar medicamento. Então, a nossa parte a gente fez, e se mandar outro projeto, se quiser rasgar o contrato do Girigeno lá, uns 170 mil, e mandar para cá suplementando para comprar remédio, eu aprovo hoje ainda. Eu não tenho esse problema não. Então isso é coisa desse governo canário. Sei lá, nossa cidade é governada por canários. Agora, sobre o Jetta, se a prefeita estiver enjoada de andar nele, porque ela anda nele demais. Se
está de meio enjoado, né? Cede ele para o setor de saúde e usa ele naquelas viagens mais longas, tem tratamentos que são em cidades muito longe, as pessoas vão ter pelo menos um conforto. Para pensar, você faz uma viagem de tratamento no estado de São Paulo, um lugar mais longe, as pessoas irem nele, ele é confortável, muito confortável. Para usar aí uma vez por semana, tudo, porque o carro com 140 mil, ele ainda vai rodar no mínimo 3 tantos desse aí. Então, fica essa sugestão aí. E mais uma coisa, fica a minha indignação em questão aí do gasto excessivo com diárias, e a gente sempre tem que ir de uma ponta da linha à outra. Enquanto os grandões gastam várias diárias, gastam absurdos com diárias, o cidadão que vai fazer um tratamento de saúde fora do município, ele sai daqui 6 horas da manhã e chega anoitecendo e não ganha nem um valezinho para tomar um café. É prefeito ter direito a hotel de luxo, comida boa, carro do município e tudo mais. De cortar o coração. Por essas e por outras eu estou deixando a política. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação única o pedido de informação conjunta número 5 de 2023. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então temos uma abstenção, 4 votos favoráveis. Então está aprovado, o pedido de informação. Não estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada esta reunião. Convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 2 de agosto de 2023. Uma boa noite a todos.